Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração. Bom, hoje, depois de um tempo, né, a gente meio parado aí, muita confusão, muita correria, a gente está retomando o canal, os programas no canal do YouTube. E retomando o melhor estilo possível, entendeu? Vamos entrevistar hoje uma grande atriz brasileira, história do cinema brasileiro, que é Ana Maria Magalhães. Ela teve uma vida muito rica, né? Ela vai falar disso tudo na entrevista, porque o pai dela foi caçado pela ditadura militar, o deputado federal, né, Sérgio Magalhães, que era do velho Partido Trabalhista Brasileiro, de Getúlio Vargas, de Brizola, Darcy, Almino Afonso. E ela viveu o golpe de 64 dentro de casa, atingindo a família dela, né? Também viveu a aventura da década de 60, quando ela quase foi parar na esquerda armada, né, fazendo ações terroristas. Era coisa séria como ela encarava tudo isso. Pois ela participa da aventura do cinema novo também, era dirigida pelos dois grandes cineastas, como Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha. E agora ela está encerrando, né, finalizando uma última cópia da escada lá dela, o livro das memórias dela. E vai interessar muita gente, com certeza. Quem se interessa, né, por cinema e por cultura brasileira vai ler esse livro já, né? Ainda mesmo porque ela sabe escrever, que é uma coisa que não é tão comum, né? Maioria de atores, músicos, etc., não são lá muito bons quando pegam a caneta, né? Ela não, ela sabe escrever. Então é isso. Vamos à nossa conversa com Ana. Eu nasci numa família de políticos, da parte paterna, né? Porque os Magalhães, lá do sertão pernambucano, que depois foram para o Recife, Agamenon, todos eles, Roberto, que foi governador, todos eles são políticos, eles gostam de política. Então, eles vivem para isso, eles são dedicados a isso. E papai não escapou disso. Ele veio para o Rio fazer a carreira para não ficar à sombra do irmão, de Agamenon, que era muito poderoso na época, né? Ministro, interventor, ministro de novo e tal. Vamos dizer, o homem do Getúlio no Nordeste, né, era Agamenon. Então, papai não queria ficar ali, ele pediu de presente, de formatura, uma passagem para o Rio. E veio fazer a vida dele aqui. Aqui ele conheceu minha mãe, que é de uma família completamente diferente, de gente que veio lá da Bolívia. Minha avó era boliviana, né, filha de colombiano, com uma boliviana também. Os Zuniga, os Blanco, era uma outra história, né? Também guerreiros, também poetas, tinha muito isso. E ele se casou com minha mãe, e então, quando o Getúlio morreu, ele resolveu se candidatar a deputado federal. E desde esse iniciozinho, eu tinha 4 anos, ele me levou sempre para as reuniões dele, para os lugares que ele ia, e a primeira vez eu me lembro bem que foi a da Algisa Neri, que abriu a porta, olhou para aquela criança, o que essa criança está fazendo aqui, né? Aí papai disse, minha secretária. E aí ele passou a falar isso para todo mundo, é minha secretária, que aí resolvia o problema, ninguém chateava. Eu também ficava quieta, né? Eu era bem quietinha, era muito apaixonada por ele. Então eu ficava olhando, achava ele o máximo, ficava olhando eles falando lá, aquela chatice toda, e tudo que eu queria na minha vida era não seguir a política.
e eu achei que o cinema ia me dar essa oportunidade, e não é verdade. O cinema é pura política. Então, eu não me livrei disso. Você é super carioca, nasceu aí no Rio, mas sua família tem um pé em Pernambuco e outro pé no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, você conheceu o Brasil em casa, né, antes de mais nada. Exato, exato. O jeito de ser, né? Porque tia Carmen, por exemplo, Carmen Portinho, que era a irmã mais velha da minha mãe, ela nasceu em Corumbá, porque meu avô era maragato, se exilou na Bolívia, conheceu minha avó em Cochabamba, e foram lá para Corumbá depois morar, tiveram 3 filhas, tudo. Até uma vez Manuel de Barros me disse que namorou uma delas, eu não sei qual das minhas tias que ele namorou. Naquela época, lá, sei lá, início do século XX. E aí, bom, e minha mãe e meu pai também eram os caçulas, então, caçulas de famílias grandes, a diferença era grande. E meu avô morreu e Carmen Portinho tinha acabado de se formar em engenharia, e ela, então, ajudou minha avó Mamita a criar os irmãos, né? Porque eram muitos filhos. E ela foi maravilhosa. Carmen era uma mulher muito forte, muito poderosa, assim. Ela, quando se formou, logo que ela se formou, o secretário de obras, ela foi trabalhar lá, ele falou assim, tem que trocar o para-raio. Ele falou isso porque era uma mulher e ele achou que ela não ia. Mas ela fazia alpinismo no Rio de Janeiro, esses morros todos do Rio, ela subia e descia com as colegas. Então ela falou, moleza. Subiu lá, chamou o técnico, troca aí, desceu, tá tudo bem, o que mais? Só quero. Aí o cara acabou a brincadeira. Isso eu até tenho curiosidade, porque Carmen foi uma mulher extraordinária, né? Não só na coisa de engenharia, mas também na coisa feminista, de uma coisa ideológica, do voto feminino no Brasil, tudo isso. E casada com Afonso. Quer dizer, aliás, eu nem sei como é que pronuncia o nome dele, o sobrenome. Ride, Ride? a gente chamava de Ride. Afonso Ride, então. Esse Afonso cara... Eduardo Ride. E como foi? Assim, tem uma influência do casal também em sua vida, assim? Muito grande, porque tia Carmen, na verdade, tia Carmen tinha casado antes, com o irmão da Berta Lutz. E eles separaram, isso nos anos 30. De modo que a relação dela com o Ride não era uma relação assim conhecida das pessoas. E, sobretudo, porque eles trabalhavam na mesma repartição, então não podia, né? Então tinha uma coisa assim dele ir para o bar, esperar o carro dela passar, aí ele pegava o carro e ia atrás. Era tudo assim. E ela botava uns bonés para disfarçar que não era ela, e minha avó, mamita, dizia assim, a Carmen pensa que a gente não é burro, não entendeu ainda. Até que o dia ela falou para a minha família, olha, o Ride pode vir para o Natal? Ah, claro! E a família inteira, que era mais ou menos conservadora, porque naquela época era assim, né? Era conservadora, mas cada um tinha suas historinhas, né? E aí eles aceitaram o Ride perfeitamente, até porque o Ride era uma pessoa de uma classe, de uma categoria, um homem incrível, assim, sabe? Ele inspirava respeito, admiração, ele tinha isso natural, não era uma coisa forçada, né? Então todos nós éramos apaixonados, porque também era arte moderna. Era uma coisa que as famílias não aceitavam, o Brasil não aceitava ainda arte moderna. Né? O abstrato era um absurdo, como abstrato? Isso não existe. Então, ela para a gente, para as sobrinhas, ela foi muito avançada, porque ela dava livro de arte para as minhas primas mais velhas. Eu não peguei isso porque eu era muito criança, mas ela pegou minha irmã para criar. Então, eu passei a ter um convívio com ela, porque eu ia visitar minha irmã nas férias, e, enfim, eu passei a ter um convívio com ela. E eu admirava muito ela, todas as coisas que ela fez, a ESD, entende? Ela era uma mulher trotskista, que conseguia transitar também no mundo oficial, receber o Nelson Rockefeller no MAN, segurar a polícia na ESG para não pegar os meninos no mimeógrafo, não pegar material subversivo, né, entre aspas. Ela tinha muita cancha, assim, muita diplomacia, e era uma mulher empreendedora. Eu me lembro dela de calça comprida, comandando os operários para construir a casa de Itaipava, com as vigas e tudo aquilo. Eu ficava olhando aquela mulher e aí tomava cachaçinha com os operários. Ela era muito assim, muito bacana e muito aberta. Então, tudo que se pedia, quando minha mãe pedia, Carmen, fala para minha filha não fazer teatro, minha irmã mais velha, Carmen, o que você quer fazer teatro? Faz teatro, muito bem. E ele era extraordinário, um grande arquiteto. Eu escrevi até sobre o Pedregulho, o conjunto, o negócio do Pedregulho é uma obra-prima aquilo.
E você, hein? Sobretudo os materiais, Gisele. Até hoje é tudo original. No MAN, mesma coisa, as maçanetas do MAN, as esquadrias do MAN. É tudo original. Era caro, mas é para sempre. Entendeu? Então, ele realmente foi um cara fantástico e pensou muito na habitação social, né? Na habitação. E isso é uma aula dele, na verdade, que você compara hoje com Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é uma vergonha, é um BNH de esquerda. O trabalho do Afonso e da habitação popular na época de Getúlio, não. Getúlio exigia qualidade, e houve qualidade, bastante. Arquitetos internacionais disseram que morariam no Pedregulho, né? São bons apartamentos. E nós acompanhamos tudo isso. Então, assim, eu tive uma formação muito ampla no sentido dos temas que rolavam lá em casa. Primeiro, porque a política era no café, no almoço e no jantar. No jantar eu sabia tudo que acontecia no Brasil ali na Câmara, papai conversava, falava com a gente, contava as histórias que estavam acontecendo. Então, no jantar, a gente estava habituado a saber tudo. E fora isso, tinha essa minha tia, né, engenheira, o arquiteto. Então, a gente tinha uma formação, minha irmã quis seguir teatro, foi estudar teatro, a outra foi estudar balé. Então, a gente tinha, assim, muita informação sobre o que rolava na sociedade brasileira, entendeu? Cultura. E seu pai tinha no PTB e com companheiros como Albino Afonso, né? A qualidade da representação política no Brasil era alta, não é esse lixo que é hoje. Sabe que eu Agora, sofro vendo isso. é o quê? Penso no meu pai, eu sofro vendo isso. Penso no meu pai e digo, meu Deus do céu, o que eu queria dizer disso aí, né? Mas, enfim, diga, desculpa, te cortei. Não cortou, não. Eu quero que você fale. Mas aí vamos adiante um pouco. Como é que você se fez atriz? Essa é Chegou uma no... pergunta que a Lídia Matos me fez uma vez, porque eu era muito tímida, sério. Eu não conseguia falar oi para as pessoas. Era um problema sério. Numa casa de muita gente, eram 6 crianças e vários agregados, porque casa com 6 crianças, tem a garota que brigou com os pais vai morar lá, a tia que vai viajar deixa o filho lá. Então, assim, era uma casa bem movimentada. E eu era muito quieta, muito quieta. Então, a minha irmã mais velha, que começou a fazer teatro, estudar, né? Primeiro escondido da minha mãe, depois minha mãe, a Thaís, falou, minha prima, que queria também, aí minha mãe falou para tia Carmen, não, deixa, ela foi fazer. E ela me levava para as aulas da Dulcina. Então eu tive a oportunidade assim, de ver a Dulcina em cena, né, fazendo Tia Mayne, que ela era uma grande atriz, a Dulcina. E aí ela me levava para as aulas e eu tomava o texto deles. Eu sempre tive muita facilidade de leitura, porque eu aprendi muito cedo, com 4 anos eu estava lendo. Meu pai logo, pronto, já me deu logo um monte de livro, e aí eu tinha facilidade de tomar o texto deles, né? Ela me mandava lá para o fundo do teatro para ver se eu ouvia a voz deles no palco. Eu tinha todas essas coisas assim. Para mim, aquilo era um mundo maravilhoso, sensacional. Só que o dia, quando eu tinha 8 anos, que pintou uma oportunidade de eu fazer uma peça, e minha mãe descobriu, foi uma terrível na minha casa. Assim, eu estava em Itaipava, minha mãe disse, você não vai de jeito nenhum e tal, e me fez jurar que eu não ia ser atriz antes dela morrer, né? Ela fez isso. Você não vai ser atriz e vai casar na igreja. Eu falei, tá bom. E, sinceramente, eu tentei. Não consegui. Graças a Deus. Tentei conseguir. Porque eu ia ser péssima economista. Como é que eu ia ser quando eu trabalhar no BNDES? Olha para mim. Ia ser um terror. Não dá, né? Então não dava. Mas aí foi bom, porque... E aí eu virei atriz, assim, eu bloqueei isso na minha vida, não posso ser atriz, não posso ser atriz. Botei isso na minha cabeça, não vou ser atriz. E estava muito triste, muito chateada de ter que fazer economia. Encarei isso como uma obrigação, né? Desagradável. E aí, bom, aí um dia eu estou na praia e aparece um ator francês chamado Pierre Barrou e me vê e olha, fala com a Dorinha, que era casada com o Rui Guerra, e tinham conhecido ele na véspera, sei lá, e fala para me chamar, queria falar comigo. Aí eu fui falar com ele, eu falava francês, já tinha estudado no Sacré-Cœur de Marie, já lia bem francês, então eu falava um pouco, né? E ele perguntou se eu queria fazer um filme.
Na hora, na praia, assim, na lata. E aí, num segundo, eu falei, quero. Eu falei, minha mãe me desculpa, ela não está mais aqui, eu não vou, né, chatear ela não vai ficar chateada. Meu pai está caçado, também não vou prejudicar a carreira dele. Então, pronto, topei. E quando eu entrei no set de filmagem, eu vi que ali era a minha casa, era o meu lugar, é onde eu me sentia bem. Era tudo para mim, o set. Então eu comecei, fui estudar teatro, porque eu sou daquele tipo que estuda, eu sou estudiosa. Eu acho bacana quem é por intuição, fala tudo isso é bobagem, mas eu gosto de estudar. E eu acho que a cultura acrescenta muito ao ator. Muito. Muitas coisas que você, leituras de textos que você tem que fazer, personagens, se você tem mais cultura, isso enriquece a interpretação, entendeu? Eu sou dessa teoria. Tem gente que diz que não, bom, não vou recusar que a fulana é grande atriz, a outra também, mas o estudo foi muito importante para mim. Muito importante. E aí você chega ao cinema. Eu chego ao cinema, eu conheci o Cécio nesse filme, Cécio Thierry, que também ia na praia com as minhas colegas, mas eu era sempre a caçula, a bobinha, a otária, né? Porque eles são tudo mais velhos, moças mais velhas, bonitas, já toda saída, eu ali, né? E aí eu comecei a namorar o Cécio falou, faz um conservatório de teatro. Aí eu fiz o vestibular para o conservatório, passei, prova oral, prova escrita, Gianni Rato na banca, e passei. E aí fui estudar teatro. O conservatório tinha aula de história do teatro, história social da arte, tinha toda uma formação, né? Esgrima, fazíamos esgrima, aula de voz, aula de corpo, que era muito importante, expressão corporal, e aquilo me deu uma base, me deu uma certa disciplina, sobretudo a aula de expressão corporal com a Nelly Laporte, que era uma mulher bem também séria, e ela me ensinou isso, né? Eu adquiri disciplina, eu acho que no teatro. Porque antes, eu nunca fui de estudar em casa as matérias. Eu prestava atenção na aula. O que eu lia em casa era coisa à parte da escola. Era uma história de filosofia, era um negócio que não estava na escola. Isso eu lia em casa. Muitos livros eu lia. Mas estudar, eu olhava o texto, eu olhava a aula, prestava atenção e ia, né? E também sabia me virar, como foi o caso de 64, quando a Freira me pediu um trabalho sobre os negros, que eu não tinha feito, nem sabia, nem tinha nada, e eu recitei o enredo do Salgueiro, Chico Rei, e ganhei 9, porque a Freira não viu o carnaval. Então, eu recitei diante da classe, era a única coisa que eu podia falar dos negros, não sabia nada da matéria, tinha estudado. Estava sem livro, estava sem nada, 64 eu tinha que sair de casa, né? Para casa da minha tia, sozinha, foi um terror. Bom, todas essas culturas... Só para quem não sabe, é para dizer que seu pai foi caçado pelo golpe militar, né? Ele era deputado federal e foi caçado, né? Primeira lista. E isso tem uma repercussão muito grande para a família, você sabe, né? Não é só caçar ele. É uma repercussão enorme, né? Para os filhos. Porque, primeiro, ele perde o emprego. Não tem mais trabalho, o cara é político, tem que começar a vida do zero. Segundo, tem um monte de PM para responder isso, quando não tem que sair do Brasil, porque eles acusam corrupção, subversão, não sei o que, nem robô, nem nada, mas coisa. E no caso do papai foram os chineses, né, que inventaram para ele receber o dinheiro daqueles pobres chineses que vieram para o Brasil. E acabaram sendo espancados, presos, roubados, tudo aquilo. Então, aquilo foi muito triste. Essa fase foi uma fase muito triste, foi a fase em que eu fiquei totalmente sozinha, porque minha mãe morreu, tinha morrido, meus irmãos já eram mais velhos, um morava já em Brasília, trabalhava lá, minha outra irmã fazia não sei mais o quê, e aí eu fiquei sozinha praticamente. Depois meu pai botou uma governanta que era insuportável, minha madrasta era muito má, é uma coisa inacreditável como ela era má. E os ciúmes que ela tinha com meu pai era tão violento que ela acabou conseguindo afastar a gente. Eu desisti, né? Depois, quando ele estava mais velho, um dia o Gustavo me falou, não aproveita teu pai, que enquanto ele está vivo, eu estava até separado do Gustavo, aí eu ia lá de vez em quando, onde ele trabalhava no centro, sentava com ele, ficava um pouco com ele, para aproveitar, porque
eu perdi o contato com ele, perdi tudo, né? Minha madrasta não era uma mulher do bem. Esse período foi de muito sofrimento para mim, muito difícil. E também porque você fica sendo visto, você que é filho de caçado, você leva a rebarba. As pessoas não te cumprimentam. Eu via gente que estava lá em casa e não falava comigo na rua. E eu pensava que é porque eu era criança e aí não me reconheciam. Mas não era isso, entende? Depois eu fui vendo que não era isso. E aí eu aprendi como é a história do poder. Porque enquanto ele estava no poder, era uma tal de todo mundo, e vem para cá e vem para lá. E quando ele caiu, foi aquela debandada, as pessoas nem falarem com você. Tinham medo. Ou sei lá, interessavam. Então, isso foi muito importante na minha vida. Porque quando eu tive que lidar com essas questões mais tarde, é claro que me deixou sendo sempre uma outsider, uma pessoa fora daquela sociedade assim, né, do cinema, das artes, bem comportada e tal, mainstream, burguesa. Eu não tinha nada, nenhum traço disso, porque eu não tinha nem referência. Né? Do momento que minha mãe morreu, meus irmãos saíram, meu pai casou, foi morar com a mulher lá. Eu fiquei como empregada, depois com uma governanta muito chata, que não me deixava ver meus filmes, ficava perguntando que filme eu ia ver, que não podia ver esse, que não podia ver aquilo, eu tinha que estar me virando para ler a resenha de um filme, para contar para ela depois, enquanto eu ia ver o outro, entendeu? Até me livrar dela. E depois eu fiquei sozinha mesmo. Mas foi um período muito bom, porque eu lia muito. Eu aproveitei esse período, eu passava as tardes no escritório. O apartamento era muito grande, eu sozinha naquele apartamento não dava conta. Então, eu passava a tarde toda no escritório, pegava os livros do meu pai, que tinha lá. Graciliano Ramos, Jorge Amado, do meu irmão, Machado. Eu ia pegando o que tinha ali e ia lendo. Até Descartes, eu comecei a ler. O que tivesse na estante, eu lia. E papai sempre foi muito bacana, porque ele dizia, vamos desfazer de uns livros. Que o que você quer aí, que eu vou jogar fora. E ele me deixava separar. Mas quando ele morreu, o meu irmão não teve essa gentileza. Jogou tudo fora. Disse que ele só estava lendo porcaria. Balzac e Antônio Vieira. Só porcaria. Mas aí você chega ao cinema. Me conta essa chegada. Aí eu já vi uma coisa que eu reparei aqui. O cinema veio para mim, entendeu, Antônio? Não foi eu que fui procurar. Você falou Aparece... do convite Hã? na praia, né? Já começou pelo convite na praia, né? Convite na praia de um francês que eu nunca vi na minha vida, que depois ficou famoso. Então, assim, ele veio para mim, né? E no que ele veio para mim, eu comecei a estudar teatro, mas aí sempre tinha um convite. O Domingos me convidou para fazer Todas as Mulheres do Mundo, depois ele mudou deixou um episódio só, que era o da Leila Diniz, porque tinha vários episódios. Aí eu já tinha filmado um dia, mas ele falou, Ana, eu vou fazer um só da Leila. E aí, mas eu fiz uma figuração para ele. Depois veio Garota de Ipanema, que o Leon fez um teste lá, meio fajuto, que ele já sabia quem era. Mas, enfim, eu fiz o teste, ganhei um papel pequeno. Agora está até restaurado, o filme vai passar na Mostra de São Paulo. Com 17 anos, eu estava lá novinha, fazendo esse filme. E eu fui vendo que, mesmo que eu fizesse teatro, era o cinema que se abria para mim, entende? E a minha estreia foi muito importante, porque foi com Zé Celso. E mesmo que fosse uma peça boba, um vaudeville russo, 4 1/4, para ganhar dinheiro para fazer O Rei da Vela, que era uma peça, uma comédia que enchia os teatros. E o Oficina fazia temporadas no Rio que lotava os teatros. O Maison de France, onde eles sempre alugavam a sala. E aí eu fui trabalhar com o Zé Celso, então foi uma maravilha, porque ele estava preparando O Rei da Vela, ele estava decidindo que peça ia montar, decidiu enquanto eu estava ali. E aí ele contratou o Leandro Conder para dar aula de dialética para a gente, às 14h, e às 4h a gente tinha um laboratório com o Luiz Carlos Maciel. Melhor formação é impossível, porque o Maciel era muito criativo. Ele fez um laboratório genial, e foi o que foi a base da interpretação do Rei da Vela. Então, toda a preparação essa dos atores anterior, né, antes de eles voltarem para São Paulo já, com a peça decidida, já com tudo, eu participei. E foi importantíssimo na minha formação trabalhar com o Zé Celso, porque ele me ensinou a trabalhar com grandes diretores. Eu devo a ele, se eu trabalhei com Nelson bem, se eu trabalhei bem com Glauber, foi porque eu aprendi com o Zé Celso a trabalhar com grandes diretores. Né? Você respeitar e seguir o que
a pessoa... E na onda dele, né? Ele era muito criativo, o Zé Celso trocava... Todo dia ele dava... Ó, hoje você não faz isso, faz aquilo. Hoje você faz aquilo outro. Tem ator que não gosta. Eu adorava. Eu experimentava o tempo todo. Era uma figuração com umas falas, então eu tinha essa oportunidade. E ele me dava muito texto para ler, muitas peças. Eu li muita coisa que o Zé Celso me deu. Então, a minha formação, eu dei muita sorte. Porque, embora eu tenha sido muito solitária, não tivesse os pais para educar, para ensinar, para orientar, eu tive, no cinema e no teatro, grandes artistas que me educaram artisticamente, vamos dizer assim. Então, E aí, foi bom. bom, e aí você acabou em Paraty fazendo um Asilo Muito Louco. Aí eu acabei em Paraty na época que eu estava na faculdade, toda hora tinha polícia dentro, toda hora gás lacrimogêneo, toda hora não sei o quê, e eu também militando ali, fazendo das minhas, né? Então, eu já não tinha mais dinheiro, porque também, assim, meu pai não me dava nada. Eu casei com 17, separei com 18, eu me sustentava, desde menino. Sustentava pouquinho, assim, mal e mal, não era assim, não vivia bem, vivia apertado, como um estudante vive, né? Mas eu era responsável por mim, então essa fase eu precisava trabalhar. Mas eu não estava pensando muito nisso, eu estava assim, teve folga na faculdade porque fecharam o IFIX, né? Fecharam o IFIX por um período, eu fui para a praia, encontrei uns colegas veteranos, Rui Polaná, Nelson Dantas, vamos lá, o Nelson. E o Nelson rondou essa minha adolescência o tempo todo, porque o Calmon ia ser assistente do francês, me falou que ia falar para ele que eu tinha que ser. Aí depois um assistente dele chamou para eu fazer um teste para o Justiceiro. A atriz que estava do meu lado não me deu o recado, sumiu. No dia que ela apareceu, eu perguntei pelo teste, ela falou, já fiz o filme. Ela passou de colega para concorrente, de amiga para concorrente, assim, num pulo. Porque aí eu vi que não podia confiar nela, porque ela me chamou para o teste. Aí eu também enjoei do Nelson. Falei, esse negócio desse Nelson está sempre aparecendo na minha vida e nunca sai nada daí. Aí quando eles chamaram para ir lá no escritório, que o Nelson ia fazer um filme, eu falei, não vou. Esse Nelson Pereira, você vai, não vou. Não, vamos, tá bom, então vamos. Eu gostava muito desse pessoal do Nelson Dantas, esses atores veteranos do cinema, que estão em todos os filmes, né? E eu fui com ele, e Glauber estava lá, esse dia na produtora. Eu não conhecia o Glauber, eu conhecia da praia. Eu namorei o Antônio Calmon, que foi assistente dele em Terra em Transe e Dragão da Maldade. Eu não sei se ele soube que eu namorei o Calmon, não sei. Mas o Glauber fez uma festa quando eu entrei na produtora, que eu fiquei até assim, porque eu não conhecia ele. Nelson, você tem que fazer um filme com ela, você tem que... Eu fiquei até sem graça, assim, nem conhecia o Nelson. Mas quando eu vi o Nelson, assim, que eu falei muito prazer, eu senti que... Enfim, eu tinha me apaixonado. Foi assim, pá, olhei, e parecia que aquilo era tudo que eu desejei a vida toda. Não sei o que era. Eu não sei te explicar. Eu só sei que foi muito forte. E aí eu tentei escapar disso, né? Falei, não posso entrar nessa. O cara é casado, inclusive. Então, eu tentava sair disso, mas cada vez que ele falava, a gente ia para o bar beber com os amigos dele, o pessoal do filme, tomar um chopp, ele começava a falar, eu ficava completamente fascinada. Porque eu fui criada por um intelectual. Né? Meu pai era um intelectual, então eu encontrei ali um intelectual, né? Bom, bacana, com visão artística, então para mim eu fiquei muito apaixonada por ele, muito apaixonada. E aí fizemos o Asilo, acabamos namorando mesmo, e depois me afastei um pouco, porque o Nelson era polígamo, né? O Nelson não conseguia ter uma mulher, não adiantava. Ele era casado, mas ele tinha um namorado, tinha ex-namorado, tinha não sei o quê, Aí eu acabei me afastando, mas aí ele trouxe o roteiro do francês para mim. Ele tinha levantado o filme sem me dizer nada. Ele só tinha me dito assim, agora que eu entendi por que eu demorei tanto para fazer o francês, é porque eu não tinha te conhecido. Eu achei que aquilo era assim, né, um carinho, uma coisa assim, mas não era uma brincadeira, mas não era. De fato, ele partiu para levantar o filme. E aí ele levantou, e eu lia no jornal que ele não tinha atriz. Eu cansei de ler nota no jornal dizendo que ele procurava atriz francesa e não achava. E aí, quando ele convidou, aí sim, aí eu fui fazer, foi um trabalho bem bacana, eu dei muita sorte.
A coisa de eu ser observadora ajudou muito, porque eu tinha feito um filme em Goiás e eu conheci os Carajás, e eu aprendi como os Carajás, eu vi como eles andavam, como eles se portavam, a sonoridade do tupi. Aquilo foi muito importante para mim, aquela sonoridade, porque foi o que eu tentei, porque você decora o texto em tupi, tem que decorar a tradução também, porque você tem que saber o que você está falando, não pode sair falando tupi sem saber o que é, né? Então, tinha que um duplo trabalho de decoração, de decorar. Mas eu peguei esse negócio da musicalidade. Por isso que o Caetano uma vez brincou, falou que eu falava correntemente tupi. Porque os atores falam tupi, assim, igual japonês, não é isso, né? Eles têm uma curva. E aí eu peguei isso e levei. E o Nelson gostou. No primeiro dia de filmagem, quando ele me viu andando, aquele passinho curto, e mais a sonoridade, aí ele ficou tranquilo. Aí pronto. Aí o negócio foi. E eu tenho consciência que eu dei o tom da tribo, entendeu? Porque o Cunhambeck que ele arrumou era um maluco, um médico lá de Niterói, professor, doidão. Doido. Você falava assim, todo dor de cabeça. Ah, tem esse remédio para dor de cabeça, esse é contra isso que dá o efeito colateral. Ele botava 5 pílulas na tua mão com uma dor de cabeça. Ele era completamente. E ele não era ator. Então, ele não dava, ele dava o tom daquele autoritário, né? Do canhão, da pólvora, da guerra, mas não do comportamento. Eu acho que eu já tinha uma tendência à antropologia, né? Bom, nessa altura eu já tinha estudado antropologia, com Gilberto Velho, já tinha estudado, mas eu tinha assim uma facilidade para perceber Você essas foi coisas. aluna de Gilberto Velho? Fui aluna, adorava ele, adorava as aulas dele. As melhores aulas do IFIX eram dele. Eu passei a gostar de... Hã? Esse período tem uma coisa que é muito interessante, porque houve uma reemergência na cena brasileira, né? Ganhando visibilidade social de novo. Essas questões negras, os gays, a questão feminista, os índios. Os índios chegaram até inspirados naquela coisa dos Estados Unidos e o Mount Knee. Houve no Brasil uma confederação, o Aimiri e a Troari, que nessa época declarou guerra ao Brasil, né? Eu me lembro que eu, adolescente, eu comprava nas bancas de revista, tinha lá uma revista toda semana, todo mês, não me lembro, chamada Atualidade Indígena. Quer dizer, eu tinha isso que vendia em banca. E aí o cinema aparece nisso, como era gostoso o meu francês, é um marco disso. E eu sempre costumo dizer que você criou a imagem da Índia brasileira para a minha geração, com o desempenho no Como Era Gostoso o Meu Francês. Depois você fez o Irá, acho que é certo que você ganhou o prêmio de melhor atriz, se não me falha a memória, né? O Irá, eu nessa época também ainda teve a Lenda de Ubirajara, de André Luiz, eu me lembro disso. Com outra Ana Maria, que era Ana Maria Miranda, né? Mas aí, como foi essa coisa desses filmes do Nelson, do Como Era Gostoso, como é que foi fazer isso? Você já Olha, falou da língua, dessas coisas, você aprender a ser índia e tal. não, foi muito bom, foi muito bacana. O Nelson é um grande diretor, de fato. E, enfim, eu vendo o filme depois, há poucos anos, eu vi uma cópia restaurada e parecia que tinha sido feito em outra encarnação. Essa foi a minha sensação. Esse filme foi feito em outra encarnação. Não é possível. Hoje você não faria esse filme, eu acho. E nós fizemos e tinha um aspecto naturista. Porque no início eu pedi um hobby, para eu ficar o tempo todo com o hobby, não ficar pelada. Só que eu tinha muito urucum, aquilo melava tudo, o hobby, ficava uma melação, e aí tinha que maquiar de novo. Aí eu falei, então eu não vou mais usar hobby nenhum. E aquilo ficou, eu consegui uma coisa milagrosa, que era impor respeito à equipe, né? Ninguém fazia piada, nada. Normal. Como se eu tivesse vestido. E uma coisa que me deu muita alegria foi que uma vez eu fui em Brasília numa homenagem ao Austin Novaes, que tinham muitas indígenas, e elas falaram assim, essa daí que faz a gente, representa a gente muito bem, falou assim. Aí eu fiquei assim, ai, o melhor elogio que eu podia ganhar, né?
a própria dizer, hoje em dia não diriam, acho, né? É branca, não vale, tal, cancela, sei lá o quê. Mas naquela época foi assim, o Irá já é um filme sobre depressão, né? O Irá já é um filme mais profundo no sentido da depressão, não é uma fábula histórica só, é um problema indígena mesmo ali. E muitos psicanalistas pedem um filme, você sabe, para reuniões de sociedades psicanalíticas, para debater. Até uma psicanalista do meu marido falou uma vez para ele, no grupo, que esse filme, antes dele me conhecer. Então, é um filme muito importante desse ponto de vista. A gente está tentando restaurar, mas você sabe que no Brasil é tudo muito difícil, né? Aquela panelinha do Machado funciona, a gente não consegue. Então, estou batalhando com a Itália, estou batalhando para restaurar, porque é um filme que deve e merece. É muito bonito. E foi bacana porque no roteiro ela era muito apagada. Isso era uma marca dos filmes, mesmo o Babenco com o Lúcio Flávio, meu personagem também era apagado. As mulheres eram assim a sombra dos homens. Tema é o Lúcio Flávio, tema é o Irá, aquela mulher está ali na sombra. Né? O Nelson percebia logo isso, o Nelson não tinha esse viés, o Nelson sempre foi muito mais inteiro, embora ele fosse extremamente machista, ele era machista porque ele tinha medo da força feminina, ele sabia da força feminina, então ele jogava com a força feminina nos filmes dele, como o Glauber também. Você vê a Glaucia Rocha no filme dele, é uma força, né? Eles tinham essa coisa. Os outros ficavam assim. A mulher era a sombra dele, o Irá. Eu achava que o meu papel não era nada. Ela contava a história porque ela sobreviveu, mas ela ficava ali. Só que eu fui fazer, o ator principal quis fazer uma pesquisa lá nos jornais de São Luís do Maranhão, da época, porque foi um caso verídico, né? E eu não queria ir, eu estava adorando ficar na praia do Olho d'Água, mas eu tive que ir, porque ele pediu, tá, vamos lá. Eu descobri outro personagem, não era aquela que estava no roteiro do Darcy, na história do Darcy, nem no roteiro do Gustavo. Era uma mulher que fumava, que bebeu, que falou, que aconteceu, que os jornalistas registraram tudo. Eu voltei da biblioteca e falei, olha, Gustavo, essa moça aí, que não é assim, ela não é essa mocinha que fica atrás do marido contando a história, não é isso, ela... Aí o Gustavo inventou uma cena, fez uma coisa assim, e foi muito engraçado, porque quando a gente passou o filme, quando o filme saiu na RAI, financiado pela RAI na Itália, nós fomos ver no monitor, assim, na RAI, estava Bernardo Bertolucci, Gianni Amico, eu e Gustavo. Aí o Gianni, que era um comunista, assim, ortodoxo, falou, eu acho uma liberalidade que você fez esse personagem da Ana desse jeito, que não sei o quê, achou que não era legal. E o Bertolucci falou, não, ao contrário, eu adorei, foram as cenas melhores, não sei o quê, porque aí tinha um glamour, tinha ela, né? Os ortodoxos às vezes são meio, né? Mulher ali, tá. E no Babenco foi a mesma coisa. A personagem da Janice, do Lúcio Flávio, estava quase uma dona de casa, entendeu? Eu falei, ô Babenco, essa mulher é mulher do bandido. Ela entrou na contramão na Avenida Brasil por causa dele. Ela não é uma mulher que vai fazer o bolinho e esperar com o bebê. Tudo bem que ela teve o bebê, que ela fez o bolinho, mas não é isso só. Ela tem o outro lado. Aí ele falou, tinha uma cena do delegado, quando ele é preso em Minas, né? E ela desactou o delegado, ela falou diabo pro delegado. Eu falei, olha, tem essa cena, por exemplo, você tirou do roteiro, você deixou ela só com a criança, olhando, ele ser preso, mas não foi bem assim. Ela foi para cima do delegado, ela falou. Aí ele falou, então você escreve a cena. Claro que eu escrevi um monólogo fantástico. Ele falou, não é possível falar esse monólogo no filme. Ele cortou. Mas deixou. E é uma cena linda, em que ele vai embora e ela fica com o bebê no colo. E ela antes fala com o delegado, dá uns pitacos lá. Porque é isso, entendeu? As mulheres não são, em época nenhuma, tão passivas. Né? Vika, e chegando a essa mulher, vamos chegar a você de novo, que é, você falou do Terra e Transe de Glauber, e daquela cena final, que aponta para a luta armada, e você teve um fascínio, quando você na esquerda, você pensou em seguir o caminho da luta armada. Eu queria que você falasse sobre isso. Desde a Isso era... dissidência que você fez parte,
Eu primeiro militei em 31 de março de 64, eu estava na casa de uma conhecida, foi quando eu conheci Antônio Calmon, e tinha alguém da AP lá. E pronto, já me pegaram para AP. E eu fui militar na AP. Era uma militância branda. Reunia, o Calmon levava lá em casa uns documentos para eu ler, reunia, mas acabou aquilo desmanchando, acabou, né? E aí eu descobri que ele também estava fazendo cinema e pronto, continuou a vida normal. Mas, quando eu vi Terra em Transe, essa questão da luta armada não foi à toa que o Glauber botou, porque já estava no ar, né? Já tinha tido o Jefferson, o Coronel Jefferson, que sofreu o diabo, que fez aquela guerrilha lá no Rio Grande do Sul, sei lá, que eu conhecia, ele frequentava a minha casa, conhecia o Jefferson. E já tinha esse clima no ar. Então, quando eu vi, aquilo mexeu muito comigo, porque te leva a considerar essa hipótese, né? Você tem que considerar. Tá, eu considerei essa hipótese, fiquei vendo aquilo, mas eu estava casada com o Sérgio. O Sérgio era do Partido Comunista. E era muito careta. Ele era muito careta. Então, já no casamento, tinha uns problemas, porque eu pensava de um jeito e ele do outro. E não dava, entendeu? Não dava. E eu me curvava aquilo, mas não sinceramente. Eu me curvava para não dar problema, ou porque não tinha argumento, porque dentro de mim aquilo continuou. E eu me lembro quando saiu aquela música do Capinã lá, Sou Louco por Ti América, eu falei, imagina, essa sou eu, a guerrilheira camponesa manequim. Achava que era eu, não pode ser outra pessoa. Claro, sabia que... E eu via muitos filmes de Serra Maestra, Serra Madre, né? Serra Maestra, lá em Cuba, em que tinham as guerrilheiras, né? Metralhadora, tal. E eu achava que aquilo era uma coisa fantasiosa, mas era também uma vontade de derrubar a ditadura. Isso é que era do fundo, era vontade de derrubar a ditadura. Bom, isso ficou no plano da fantasia. Mas quando veio 68, que eu militei muito na greve de teatro, contra a censura, eu fui muito participativo, eu fui desde os 8 do Glória, desde a prisão dos 8 do Glória, que foi final de 65, que começaram as assembleias, primeiro para liberar eles, depois isso, depois aquilo, eu comecei a frequentar todas. Eu frequentava todas as assembleias artísticas lá. E eu comecei a ver as posições, quem era quem, o que defendiam. E eu estava sempre achando, eu não tinha nada de reformismo. Não acreditava muito no reformismo. Eu achava que aquilo ia levar a lugar nenhum, que aquela ditadura se prolongava e aquilo não acabava. Aí, quando chegou em 68, que eu militei muito, houve aquele episódio que eu li o manifesto do Roda Viva, né, contra a invasão do CCC, que bateram nos atores, contra a regra. Foi uma ação armada, né, violenta. E nós, atores, líamos, revezando já, com medo, porque já teve as passeatas, já teve tudo aquilo. E eu, quando li, no dia seguinte vieram me prender, né? Veio uma mulher me prender, uma mulher do SOPS. Mulher horrorosa. Imagina, ela chegou lá e falou assim, você está presa. Eu, como? Você está presa. Minha senhora, eu tenho um espetáculo para fazer. Sair daqui como, né? E eu acabei tendo que medir forças. Eu sou mais forte que ela, eu vou fazer, eu vou entrar em cena, porque eu não tinha ninguém ali para ver que eu estava sendo presa. Meu medo era esse, eles iam me sequestrar, entendeu? Na hora eu vi que não tinha ninguém do teatro, ninguém, eu ia sumir, foi abduzida. E ela dizia que tinha um camburão, que eu ia passar o vexame de ir no camburão, eu olhava atrás dela, porque a porta estava aberta da entrada dos artistas, não via camburão nenhum, uma rua escura, inclusive, ali, perto da Praça Cardeal Arco Verde. Então, eu falei, bom, eu sou mais forte que ela, eu dou um empurrão nela, se ela insistir, e azar dela. E corri para entrar em cena, eu estava pronta para entrar em cena. A gente sempre chega um pouco antes no bastidor, né? Dá um tempo para a cena desenrolar para você entrar. Então foi nesse intervalo que ela me... Eu falei que não podia, que eu tinha um compromisso com o público, aquela coisa ética profissional, e que ela esperasse o espetáculo acabar, que ela me prendia. E aí ela não queria, aí eu entrei em cena, mas eu achei que ela vinha atrás de mim ou que vinha com um homem atrás de mim. Ela não veio. Quando eu fiz a cena muito nervosa, assim, depois eu vi ela lá sentada na plateia. Aí deu tempo de chamar um advogado, deu tempo de resolver tudo essa parada, né? E a partir daí também eu comecei a me apaixonar
por um rapaz que era militante da DI, da dissidência GB, DIGB, um dos fundadores do DIGB. E eu comecei a me apaixonar por ele. Ele me dava aqueles documentos, a mesma coisa, os documentos, vamos ler, faz isso, o que quiser. Eu acho que até que um dos grupos que eu tive nessa época tinha Paulo Gil Soares e a TT, esposa dele, e mais alguém que eu não lembro. Nós nos reuníamos em Ipanema, na casa do Paulo Gil, e tinha assim um grupo com... E essa militância branda também, que era uma militância mais de conquistar a classe média. A DI não tinha operários, né? Você sabe disso, não tinha base operária. Então, aqui no Rio era uma coisa de conquistar a classe média. E a classe média, os artistas, né? E aí eu comecei a militar brando, mas eu me apaixonei muito por essa pessoa e acabei, como eu estava esgotada do casamento, eu não estava feliz no meu casamento nem um pouco, e acabei me separando. E aí, bom, estou apaixonado por outra pessoa e tudo, fui bem sincera e não conseguia ter duas vidas, uma vida aqui, outra lá, não dá. Aí eu me separei. A partir daí, sim, aí a separação foi bem forte para mim, porque por mais que eu quisesse, eu senti muito, né? E também porque logo veio o AI-5 e ele se mandou, já devia estar namorando outra atriz nessa altura, sei lá. E eu fiquei sozinha, fiquei sem um dos dois, mas fui para São Paulo trabalhar, que me salvou da prisão de novo, porque eles foram na casa da minha família me pegar. E eu não estava, eu estava em São Paulo. E com o nome na porta. Mas as polícias não se comunicavam, sei lá. Estava com o nome na porta de chave. E aí eu fiquei também assim, bom, fui salva por estar em São Paulo. Porque, sinceramente, eu tinha muito medo de ser torturada, porque eu precisava pensar no limite, no meu limite de não entregar ninguém, entendeu? Aquilo era uma questão de honra, você não pode entregar as pessoas. E eu tinha muito medo de que eu não fosse capaz disso. Então, isso era uma questão que estava na minha cabeça também. E aí, pronto, aí eu comecei a militar e entrei para o IFIX. Aí, pronto, pintor, um ex-vizinho, outra amiga, colega de sala. ADI, vamos. Aí, de novo, outra militância, agora estudantil. Né? Teve a cinematográfica, teve a teatral, teve isso, teve aquilo, teve AP, estudantil. E aí começaram ações mais fortes, porque era 69. As ações eram mais fortes. O IFIX ficava perto da UFRJ e vinha Jamarque falar, vinha outro, e eu dividi apartamento também com um militante do PCBR. Então eu convivia com eles um pouco assim, não com o Jamarque, mas com outros, o Marco Medeiros, ia lá. Eu achava engraçado que ele olhou a estante de livros desse cara do BR e falou, quanto desvio, porque não tinha só política, tinha tudo, né? Antropologia, arte, tinha tudo. Ele dizia, quanto desvio. Era uma coisa assim. E estava todo mundo meio clandestino, semi-clandestino. Eu não sabia que já estavam preparando o sequestro do embaixador. Eu não tinha a menor ideia que isso estava acontecendo. Então, esse rapaz que eu tinha me apaixonado, ele foi contra o sequestro. Ele achava... Eu só soube isso depois, só soube agora, há pouco tempo. Ele achava que a repressão ia piorar, que não era possível, que não se devia fazer. Aí a DI falou para ele assim, ó, ou você entra para a clandestinidade, porque você vai ter que se esconder, ou você sai do país. Porque se você não quer militar, você vai ter que... Porque, de qualquer maneira, vão procurar ele, né? Então, ele foi para... Ele comprou a passagem, mas ele não acreditava que o sequestro ia acontecer. Quando ele viu, ele pegou o primeiro voo. E a polícia chegou na casa dele na hora que ele estava embarcando no galeão. Ele deu muita sorte. Ele passou 50 anos morando em Paris. Ficou lá, só voltou no passado, no retrasado, não sei. Pouco tempo. Ele ficou lá. E fez a carreira dele lá, fez a vida dele lá, tudo bem. Até umas vezes que eu fui lá e me hospedei na casa dele uma vez. Assim. E aí, bom, aí essa militância chegou a um ponto que eu fui numa reunião estudantil, na Lagoa, eu me lembro bem. Era um inverno frio, e aquilo era uma tristeza, mas era uma tristeza. Eu não sei se você lembra dessa época, era muito triste. Porque a gente via que não tinha saída. Que a ditadura só ganhava, só fazia, só acontecia, a gente não conseguia sair daquilo, e eu concluí sozinha que não tinha outra alternativa senão a luta armada, e pronto. É isso, acabou. E
E aí eu marquei um ponto, um rapaz, que eu nem me lembro quem era, que eu não conhecia, eu marquei um ponto para dali a 15 dias, em tal lugar, em Copacabana, Barata Ribeiro. Saí dessa reunião e fui ver o Brado Guerreiro, um colega, jornalista, que estava também militando, enfim. Aí fomos ver o filme e tal, e aí eu estava filmando com o Nelson, eu voltei para Paraty. Um dia eu falei, Nelson, eu tenho que ir para o Rio, tenho que ir para o Rio, tenho que ir para o Rio tal dia. Mas por que você tem que ir para o Rio? Porque tem que ir para o Rio. Mas por que você tem que ir para o Rio? Tem que ir, acabou. Não, mas você não pode, você tem filmagem. Não, eu posso, não tem filmagem. Eu filmava pouco, não vai fazer falta. Não, 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 não. Aí ele me apertou, eu falei, não, eu tenho um ponto para treinar luta armada. Aí ele, o quê? O Nelson, com esse cara duro. Você não... Aí ele me pegou assim, sentou, tinha uma mesa no meu quarto, onde eu lia, ficava perto da janela. Ele sentou em frente, ele falou, fez um discurso, né? Que não podia. E eu tinha confiança nele, porque eu sabia que ele não era tipo reformista do partidão, entendeu? Ele não era um cara daqueles ortodoxos, todo fechado. Não, só um homem muito aberto. Ele disse, não, você não faça isso, não pode. Nananana. Eu falei, tá, mas eu vou. Não, mas você não pode. Não, eu vou avisar, porque eu não posso deixar uma pessoa me esperando lá e eu não apareço. Isso, o cara pode ser preso, pode, né? Muita coisa acontecendo. Eu vou lá. E eu fui. E era uma esquina que tinha uma banca, jornal, e eu ficava ali dentro da banca, fora da banca, do outro lado da rua, daqui, dali. Eu falei, eu não vou ficar dando muito mole aqui, não, porque se eu ficar dando muito mole, pode acontecer alguma coisa, né? O cara que marcou o encontro pode ter sido preso, pode chegar a polícia. Então eu dei um tempo e fui-me embora e nunca mais procurei ninguém da luta armada, ninguém da escola, porque eu acabei fechando, saindo da escola, porque aquilo também não funcionava, toda hora fechava, abria, fechava, bomba de gás, prisão. Aí eu falei, não está dando para estudar, eu não vou conseguir estudar. Aí eu larguei. Também tinha que trabalhar, né, Gisele? Porque assim, eu não tinha quem me sustentasse, eu não tive moleza. Então eu tinha que trabalhar. Aí esse meu companheiro, que dividiu o apartamento comigo, foi preso. Um dia eu cheguei de Paraty, a namorada dele estava jogando 1 quilômetro de papel pela privada, queimando papel. Uma confusão, eu tive que deixar o apartamento. Até porque não tinha mais com quem dividir, e a proprietária soube que ele foi preso e pediu o apartamento. Então, eu deixei esse apartamento e deixei tudo, toda essa militância foi embora, acabou. Só voltei a militar no cinema. Não quis participar da anistia, daquela luta lá, da direta já. Eu não quis participar. Eu achei que aquilo tudo já era combinado, que os Estados Unidos tinham permitido, aquilo era só uma palhaçada. Eu pensava assim, eu não vou fazer parte dessa palhaçada, porque agora está autorizado. Autorizado não vale. Eu pensava, tem que ser desautorizado para valer. Se deixa, porque já vai acontecer mesmo, para que eu vou? Não, não vou não. Aí eu não quis. E depois desse negócio de militância, você sabe como é ainda mais artista. Deus me livre. Cada ego. Eu não funciono isso. Aí é meu lado B da artista, né? Eu não tenho a coisa do exibicionismo. Isso me irrita profundamente, eu não gosto. Sabe? É muito ligado à questão do poder. É como eu detesto esse negócio de poder. Porque a pessoa pensa que é poderosa, que é tal, porque se der uma rasteira, o cara cai, o infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca. Não tinha aquela matinha? Mocinho bonito de Copacabana, né? O infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca. Então, eu não gosto, sabe, desse negócio de poder. Até hoje eu vejo, eu sofro isso. O cara se acha isso, aquilo, vai ganhar o Oscar, vai não sei o quê. Aí ele se acha no direito de te usar, entendeu? Aí te olham assim. Tem atriz dessa nova leva aí que eu cumprimento, não me cumprimenta, você acredita? Eu não sei o que ela pensa que ela é. E ela não sabe onde ela vai chegar, mas eu sei, porque eu já tenho 75 anos, então eu sei. E eu fico assim abismada com essa gente que te esnoba, que não fala porque ela é importante, ou porque o outro, e porque não sei o quê. E, sobretudo, é de uma burrice, porque eles pensam que chegaram agora, quem abriu o caminho foi quem estava atrás, entendeu? Eu tinha muito, na época que eu fazia muito filme como atriz,
Eu tinha uma perspectiva, um foco de fazer uma interpretação brasileira, porque a gente vinha da chanchada. A gente tinha a Helena Inês, que tinha uma linhagem assim de teatro, de interpretação brasileira, tinha a Nesse Rocha, mas Nesse não teve muita oportunidade, infelizmente, porque era uma grande pessoa, uma grande mulher e uma grande atriz, mas ela não teve muita oportunidade. Eu tinha, assim, eu achava que eu queria encontrar uma interpretação brasileira que não fosse artificial, que não fosse, enfim, que fosse o Brasil. Isso eu consegui mesmo na Globo, fazendo Gabriela. Uma vez eu estava num ponto de ônibus chorando por uma situação, eu tinha separado do Gustavo, estava super... Aí veio um moço alto, preto, falou assim para mim, não chora, minha filha, não faz isso com a gente, você é o retrato do Brasil, você não pode... Me falavam muito na Gabriela que eu era a brasileira, eu era totalmente brasileira. E isso marcava o público, né? Então, eu tinha mesmo essa perspectiva, era o que eu queria, uma interpretação brasileira, mas não era só de representar a mulher brasileira, era a forma de interpretar, não ser caricatural, não ser de fora para dentro, não ser, entendeu? Ter uma verdade, não ser imitando os astros de fora, ter uma verdade que era nossa. Isso eu batalhei e isso eu sei que eu conquistei. Só que esse pessoal não sabe, eles ainda não notaram isso. Vamos chegar, a gente falou de Terra em Transe, e aí, vamos falar um pouco de Glauber. Até porque você pegou também a fase mais difícil de Glauber, não só do cinema novo, porque você fez a Idade da Terra. Você, inclusive, escreveu um artigo nessa época, A Guerra Solitária de Glauber, acho o título. Vamos falar de Glauber, como era. Glauber me emociona muito. Se eu chorar, chorei. O Glauber, eu conheci assim, né? Eu te falei, ele falou pro Nelson, não sei o que, não sei o que. Aí, quando ele veio do exílio, eu estava casada. Aí, quando o Gustavo teve filho, o Gustavo não podia ter filho. O Gustavo teve um câncer no testículo. Ele não podia ter filho. E eu tive 2 filhos com ele. Quando eu tive o primeiro, o Glauber escreveu: se eu fizesse hoje, Riverão Sussuarana era com você, com a Ana Maria, não sei o que, não sei o que lá. O Guimarães Rosa, né? Riobaldo, papapá. E aí ele voltou para o Brasil, eu e Gustavo fomos lá visitar. Eu tinha uma comunicação com o Glauber, como eu tinha com meu pai, telepática. Não precisava falar. Sabe? Você olhava e você já sabia. Tipo, eu olhava e sabia. Então, ele começou a ir lá em casa, ele ia lá em casa, a gente ia na casa dele, tinha uma coisa assim. Eu falei, eu vi Glauber falando assim, ator brasileiro não sabe falar. Aquela coisa que eu te disse da interpretação brasileira, né? Que não pode ser caricatural, tá tudo, né? O Paulo Francis tem razão, tá, tá, tá. Eu falei, eu vou fazer aula de voz. Vou fazer aula de voz. Vou fazer dieta, expressão corporal. O Gustavo falou, o que você está fazendo isso? Eu falei, porque o Glauber vai me convidar para o filme dele. Ele falou, você tá maluca, ele já fechou o elenco, você não tá no elenco. Eu falei, tá bom, Gustavo, então você não fala para ninguém, por favor. Tá, obrigada. Continuei. Um dia o Glauber telefona de tarde, Gustavo estava no Embrafilme, ele sabia, dizendo que o Pedro Paulo nasceu, o filho dele, e que ele, há muito tempo que ele estava me vendo na televisão, fazia uma novela na época, Saramandaia, e que eu era e que ele queria me convidar para o filme. Na verdade, eu acho que ele nem sabia se ia fazer o Jango, se ia fazer o outro. Ele queria. E mandou a Paula, a namorada dele, me fotografar em casa. Eu também fui esperta, né? Eu botei um pano preto, tipo Ana Magalhães, Deus e o Diabo. Eu fiz vários personagens, assim, para ele ver o que eu podia representar fisicamente, né? E ele gostou muito desse ensaio. E aí ele me convidou para fazer o filme. Bom, para mim aquilo foi assim, a coisa melhor do mundo que podia me acontecer. Um sonho. Quando ele me convidou, eu também não dormia a noite toda. Meu Deus, eu vou filmar com Glauber Rocha. Glauber é tudo, né? Podem falar o que quiser até hoje. Todo mundo quer ser igual, melhor, não vai. Não tem. Não tem para ninguém. Era uma pessoa única. E aí tinha a Norma Bengel no caminho, né? A Norma... Até Orlando Senna falou para mim há pouco tempo, nossa,
Você, não sei o que, a Norma, eu falei, como é que você sabe? O jeito que ela falava de você. A Norma fez tudo para atravessar essa história. Eu não caí em nenhuma cilada dela, nenhuma. Ela quis ir para a Bahia filmar porque o Glauber não estava chamando. Aí me disse, vamos de carro para a Bahia? Eu falei, não, cara, não me chamou, como é que eu vou? Essa coisa do respeito pelo diretor, entende, Gisele? Você tem que ter respeito pelo diretor. Você não é uma estrela que pode fazer o que você quiser no filme do outro. Não é assim. Afinal de contas, o que você quer? Você quer fazer um bom trabalho, entregar uma coisa que ele queira? Porque toda a perspectiva é a seguinte, o que esse cara quer de mim? O que ele quer nesse filme? É isso que eu quero tentar dar a ele. Aí eu não fui. Chegou lá, ela acabou brigando com ele, deu um quiprocó, porque ela não tinha respeito, né? Depois foi falar que a figuração roubou ela, sei lá, o Glauber ficou uma arara. Ah, tá vendo os pobres, não sei o quê, ela dizer isso, não sei o quê. Bom, acabou que ele chegou no Rio e me chamou para filmar, mas isso depois de Brasília, de Bahia, de tudo. Chegou o carnaval, vamos filmar, vamos. Aí ele falou, olha, você vai fazer o papel da Norma. A Norma já tinha filmado, ele tirou ela do filme. E a Danusa vai entrar para fazer o teu papel. Aí você sabe como é o Glauber, né? Porque todo mundo filmou nua com você, no meu filme você não vai estar nua. Cabeça dele. Eu falei, tá bom, tudo bem. E ele me vestiu. Ele pegou um pano, me amarrou, o pano todo. Eu mal podia andar com aquele pano, porque era tudo alfinetado, não tinha costura, nada. Botou os colares, eu me maquiei. Aí ele falou, agora você bota um olho aqui, Giragande, e uma rosa vermelha, que ele tinha sempre uma rosa vermelha para botar no meu cabelo, daquela maravilhosa, quem dera que fosse ela. Aquela atriz americana fora de série. E jogou tudo, Copacabana Palace, não vou me lembrar dela. E essa atriz, Ava Gardner, pronto. A rosa vermelha da Ava Gardner e o terceiro olho da Indira Gandhi. Então, era uma chefe de Estado que eu fazia. Aurora Madalena. Aurora é um nome anarquista, né? Madalena é um nome da discípula de Cristo. E, portanto, esse era o meu personagem. Que fala-se muito nos cristos masculinos do filme, o próprio Glauber falou muito isso, mas ninguém falou dela. E tudo bem. E aí eu fui filmar com ele, eu já tinha feito muita aula de voz, entendeu? Porque eu não queria chegar lá e não ter voz. E o Glauber é épico. Então ele filmava, por exemplo, um aterro, lá do outro lado da rua, um prédio, e eu aqui, ouvindo no megafone. Eu tinha que falar muito alto, tinha que estar muito... né? E eu tinha um grande aliado, que era o fotógrafo Pedro Moraes, porque era cinemascope, eu nunca tinha feito nada de cinemascope. O Glauber me pediu para ver O Vento Levou. Eu vi O Vento Levou umas 3 vezes por causa dele. Por causa dos gestos da atriz. Tão ruim hoje na cabeça, né? Aquela atriz principal que fez o filme. Aí eram aqueles vestidos, tal, então tinha os gestos dela largos, amplos, por causa do cinemascope. Eu perguntei para o Pedro, qual o limite que eu tenho do quadro? Porque eu comecei a sentir a voz. Não, o limite é amplo. Então tá bom. Então aquilo ali foi ótimo. Eu fiz o que eu pude, assim, para o Glauber. Glauber filmava, assim, 25 vezes um plano. Mas a gente não reclamava, nem eu, nem Tarcísio. Pelo contrário, porque depois dizia, agora senta, dá um iogurte para ela, dá um não sei o que, dá um guaraná, tratava muito bem a gente. Inclusive, ele fez uma coisa maravilhosa. Ele deu um dinheiro extra para mim, um dinheiro extra para a Norma. Deu 10 mil para cada uma, fora do salário. Para a gente não chegar devendo aluguel no set, que é o que acontece, geralmente. Você recebe o adiantamento do filme, paga o aluguel, chega lá, não tem dinheiro para outro aluguel. Então ele falou, não, 10 mil vocês fazem o que quiserem. Que foi quando aí eu mesmo, pele, cabelo, aula de voz, expressão corporal, me preparei para o filme, eu me preparei, realmente. E aquele texto que o Glauber dizia para eu improvisar, mas o texto dele era muito bom, entende, Zé? Então, o Tarcísio foi improvisar, aí começou a improvisar uma hora, o Glauber falou, tá bom. Eu não vou me meter a improvisar, porque o texto dele é muito melhor. Não dá. Aí nós fizemos e tal, e aí o Glauber ficou rouco, o Tarcísio ficou rouco, e eu não fiquei rouca. Aí ele dizia assim para mim, Roquinho, minha irmã morava em frente à Urca, onde ele montava o filme, que eu ouvia minha voz o dia inteiro aos berros. Aí ele falava assim, Ana Maria, valeu a pena você ficar rouca. Tá muito bom trabalhar. Ele totalmente rouco. Legal.
Então, assim, eu adorava essas coisas do Glauber, sabe? Eu achava isso maravilhoso, gostava muito disso. E aí eu me separei do Gustavo, ele foi extraordinário. Ele ligou para mim, ele falou, olha, Maria, eu sou amigo do teu marido, tudo bem, mas você é a estrela do meu filme, que você precisar, e era sincero, entendeu? Sincero, não é aquele negócio como um outro cineasta, você precisa de alguma coisa? Aí eu vi que ele era meu amigo. Um dia eu cheguei em casa, eu já estava lançando um outro filme em São Paulo, tinha um bilhete do Glauber, vem na minha casa comer um feijão, você pode ir para a praia e ir direto, porque ele morava em Ipanema. Eu fui à praia, apareci lá para comer o feijão, a feijoada, e ele falou, vou te mostrar uma coisa. Me levou no quarto e foi com um negativo enorme do cartaz do filme. Esse cartaz já tinha gerado várias intrigas, porque a Norma dizia que o cartaz ia ser ela, e que a Paula, que era a mulher do Glauber, ia fazer dela, Norma, o cartaz. Sério, o filme é do diretor, tá entendendo? Eu não posso chegar e dizer eu sou o cartaz, ou fulano vai ser o cartaz. O filme é do diretor, ele que sabe. Você tem que se entregar. Eu me entreguei a ele que faz o que ele quiser. Aí ele pegou e falou, olha, quem é esse aqui? Eu falei, é o Maurício do Vale. Que Maurício do Vale? Esse é você? Porque negativo, o cabelo estava amarelo, branco, né? Eu falei, Maurício do Vale que pintou o cabelo. Não, é você, mas você não fala para ninguém para não dar problema. Eu já sabia o que era, né? O que ele fez? Ele botou ordem alfabética, para não dar outro problema. De meu nome estar antes de alguém, sabe? Porque quando você é jovem, ninguém quer que teu nome venha antes, porque o outro é veterano, o outro é não sei o quê, o outro. Então ele botou ordem alfabética, pronto. Acabou esse problema. E aí, o cartaz era eu. Aí, quando chegou de Veneza, pronto. Outro problema. Vamos a Embrafilme fazer um protesto. O filme não tem letreiro. Eu falei, Norma, todo mundo sabe que você que sou eu. Ela não tem letreiro, pronto. Vamos, temos que ir para Veneza. Ela queria ir para Veneza. Claro que eu gostaria, mas eu não ia na Embrafilme, ainda mais o Gustavo trabalhava na Embrafilme. Vou fazer uma rebelião dentro da Embrafilme, porque o Glauber... Isso é uma traição, inclusive, a ele, entende? Eu não faria isso. Eu fiquei quieto, eu falei, não vou não. Vai lá, você, não vou não. E não fui, mas conversei com o Davi Neves, que era o grande articulador das coisas. Falei, Davi, eu quero muito ir para Veneza. Em Glauber. Eu vou conversar com ele. O Davi me apresentou um rapaz do Itamaraty, que é aquele escritor, Edgar Pérez Ribeiro, Departamento Cultural. Aí o Davi falou, olha, Ana Maria é uma atriz intelectual, é o ideal para ir para Veneza. Porque Veneza estava restaurando a premiação, depois, desde 68, não tinha premiação, porque teve toda uma confusão lá em 68. Então, era a primeira vez. Então, assim, era um festival que não era um festival, como disse o Glauber, de casaco de pele, entendeu? De ficar se exibindo. O Glauber era outra história, né? Aí eu encontrei com o Glauber por acaso, na casa do Neville, ele estava com um monte de foto minha, pequenininha, que ele me deu no bolso. Ele me deu. Aí eu fui levar ele em casa, parei, conversei com ele, falei, olha, Glauber, eu queria te falar uma coisa, eu queria muito ir para Veneza. Porque se aos 30 anos eu não for com você, eu não vou nunca mais. Porque eu não fui com o Nelson. Como eu tinha separado dele, ele me deixou de castigo. Ele foi para Cannes, foi para Berlim, eu nunca fui. Então, assim, aí ele achou justo. Tudo é a maneira como você fala e a justeza do que você diz. Ele entendeu que eu realmente, se não fosse com ele, aos 30 anos, não ia mais. Aí ele falou, eu pode deixar que eu arrumo a passagem. Eu falei para ele, eu só queria a sua carta branca. Ele falou, você tem minha carta branca, pode arrumar a passagem. Aí eu falei, Davi, tá liberado o caminho, o Glauber aceitou, e eu fui. E olha, sério, foi a melhor coisa. Ele não me deixou ir embora. Era para eu ir embora no terceiro dia, ele não deixou. Eu fiquei 10 dias lá penando com ele, viu? Não foi mole, não. Porque a situação era muito crítica, estava globalização acontecendo ali, entendeu? O início da globalização foi ali. Estava lá o cara da Motion Pictures, Jack Valente, a Europa de joelhos, porque não tinha dinheiro, e os Estados Unidos tinham, o Canadá tinha, então, né? A Europa de joelhos, o Glauber apanhando o tempo todo, e também o Glauber era daquele jeito agressivo, que aí piorava a situação, mas também se não fizesse isso aí, afundavam com ele, né? Então, eu fui, assim, muito companheira dele, eu fiquei com ele, assim, todo o tempo, ele tinha a vida dele, lá de noite sempre encontrava no bar do hotel, conversava, às vezes ele, vamos almoçar, ia almoçar com ele, conversava muito com ele, muito, e
E ele falava que ia morrer, né? E isso me deixava totalmente fora de mim. Eu não aceitava isso, né? E aí eu consegui muitas conquistas para ele nisso. Por isso que ele não quis que eu fosse embora. Porque quando Antonioni sentou do nosso lado na mesa, a sessão tinha sido um desastre. As pessoas tinham saído no meio. O Louis Malle, que tinha querido casar comigo anos antes, chegou lá: Ana, você está linda. Tá? O que você achou do filme? Depois eu falo com o Glauber. Eu falei: tá bom. Tô fora, né? Depois foi uma complicação, que você sabe, né? O Glauber foi lá com o dedo meio em cima, bom. Aí o Antonioni veio, falou comigo: olha, eu discordo do discurso, mas cada plano é um acontecimento. Aí a gente ficou sozinho num bar do hotel, Fernando Big, eu, Glauber, a Paula, o sobrinho, o primo do Glauber, uma argentina amiga nossa, jantando. O Antonioni chegou e falou assim: posso sentar com vocês? O Glauber já tinha pedido a conta. Aí o Glauber: claro, vinho, não sei o que, sentou do meu lado, Antonioni. Eu falei: bom, agora eu tenho que dar um jeito de integrar, né? Eu sabia que ele gostava de arquitetura. Olha como a vida ajuda a gente. Eu conheci um pouco de arquitetura por causa de Carmen do Rio. Aí eu falei para o Antonioni assim: essas janelas aqui desse hotel, aqui em Veneza tem muita influência moura na arquitetura, né? Quando eu falei isso, ele desandou a falar. Abriu, falou, e o Glauber ficou. Glauber olhava para trás, para a janela, olhava para mim: como é que ela sabe disso? Aí ele ficou muito feliz, falou: você não pode ir embora. Eu falei: não, Glauber, pelo amor de Deus, eu só tenho 3 dias, já não tenho dinheiro, eu vou para Roma, ficar na casa de um amigo, não, pelo amor de Deus. Não, você tem que ficar aqui, você tem que ficar aqui. Aí ele ficou tão feliz com aquele jantar. Foi uma recompensa. Antonioni, inclusive, depois deu uma entrevista linda no La República defendendo o Glauber. Primeira página do La República. E aí o Glauber falava para mim: fique tranquila, comandante não lhe trairá jamais. É uma fala do filme. Fique tranquila. Aí eu fiquei com ele. Quando foi aí que teve o negócio do Marco Aurélio, que era um crítico do Le Monde, muito bacana, tinha estado lá em casa, já conhecia ele e tudo. Ele me pegou no hotel. Eu só fiquei 3 dias naquele hotel chique. Depois eu tive que ir para uma espelunca lá que eu paguei do meu bolso. Enfim. E aí ele falou assim: olha, eu não vou ao Brasil há muitos anos. Eu adorei o filme, mas eu não tenho contato o que é o Brasil hoje, como é. Sabe que o Brasil é cheio de contradições, né, Rizé? Você explicar o Brasil, toda vez que eu vou explicar para um gringo, eles gostam muito da explicação, mas eu me viro para poder colocar as contradições brasileiras, porque não são poucas. E aí eu comecei a conversar com ele e falei: olha, essa é a minha opinião, não é a opinião do Glauber. Eu fiquei com muito medo de não me meter, sabe? O negócio do pensamento dele, da vida dele. Falei: essa é a minha opinião. No Brasil, isso. Agora, quanto ao Glauber, quanto ao filme, eu dei também o que eu achava, as informações que eu tinha, que o Glauber me passou de representar, né? E tudo. E tinha muito a ver com Júlio César. O Glauber pediu para eu ler Júlio César e Marco Antônio. Tudo isso. Eu li Shakespeare. Estudei Otávio. Ele achava que eu era Otávia, que era mãe dos filhos e tal, que criou os filhos, e tudo isso eu me empenhei. E aí eu conversei muito com o Marco Aurélio. No dia seguinte, não falei nada para o Glauber. No dia seguinte eu chego ali no hotel dele, ele está com o Le Monde: olha, Ana, olha a crítica do Marco Aurélio, que maravilha. Ele ficou numa... E eu não disse nada para ele, nunca disse. Nunca tive coragem de dizer que eu tinha conversado. Mas eu fiquei muito feliz de ter ajudado. Eu acho que ele percebeu, desde que Antonioni sentou do lado, que eu podia ajudá-lo, de alguma maneira. Porque a Norma, por exemplo, já estava com carta para entregar para o concorrente, para o John Cassavetes. Me deu uma carta, eu não entreguei, joguei fora. Eu não vou chegar para o concorrente e dar uma carta da atriz desse filme para o outro, que ganhou, aliás. Isso não se faz, entendeu? Uma deslealdade, eu não ia fazer isso. Eu peguei e joguei fora. Não dei carta nenhuma. Pode ser ponte para ela ir brilhar em outro, sabe? Não pegava bem, inclusive, né? Nem para ela, eu acho. E aí eu não entreguei e pronto, e fiquei lá com o Glauber. E quando Marco Aurélio, quando a gente almoça no dia da premiação, Glauber sabia que não ia ganhar, ele tinha me falado. Quando o Renzo Rossellini falava: dessa vez não tem para você, porque um prêmio é da RAI, o outro é da Gaumont, canadense, o outro é não sei o quê. Aí o Glauber falou: não se esqueça do Vaticano, porque tinha um Cristo, né, na Idade da Terra. Mas o Glauber sabia. E aí no almoço, no dia da premiação, no almoço, nós conversamos demais e ele falou: você acha que eu vou ganhar? Eu falei: acho, porque os filmes que eu vi não são tão assim, né?
São filmes bons e tudo, mas não são filme de festival. Mas eu não vou ganhar, não. Aí ele falou que ele só ganhou porque o Visconti bateu o pé, disse que renunciava ao júri se não desse o prêmio para o Glauber com... Que filme foi? Foi o Dragão, né, eu acho. E que Rossellini também deu o prêmio para ele pelo De Cavalcante, que era um curta-metragem, deu um prêmio especial do júri, uma coisa também, porque eram pessoas que na realidade tinha sempre uma pressão contra dar o prêmio para ele, foi isso que ele me disse, entendeu? E a gente conversou muito sobre Nelson também. E aí, quando a gente sai do almoço, vai para o saguão, Marco Aurélio chega e fala para mim o resultado todo no ouvido. O resultado que saiu. E não estava o Glauber. Eu virei para o Glauber e dei o resultado. Aquilo explodiu. Foi uma loucura. O hotel estava em greve, porque era um hotel de luxo, os funcionários ganhavam mal, estava uma sujeira, uma bagunça. Ele começou a falar lá dentro do hotel, os empregados lá da galeria, lá no segundo andar, uma galeria, gritavam, ele tem razão, ele parece maluco, mas ele está falando certo, é isso mesmo, ele tem razão. Virou uma revolução ali. Aí ele foi saindo, cruza com o Renzo Rossellini e fala, vocês traíram a tradição de Visconti, de Rossellini, Visconti, Pasolini. O Renzo ficou assim, de uma maneira... E ele saiu arrastando uma galera, gritando e falando, e eu fiquei colada nele, porque eu falei, esse homem vai morrer aqui, vai ter um infarto, então vamos dar um tiro nele. Porque ele não parava. Ainda veio um clochard querer misturar, e o Glauber parou para pensar clochard, para saber qual é o negócio do clima, não sei o quê. Eu falei, não, pelo amor de Deus, isso é outro. Vamos embora. Aí teve uma hora que ele parou em frente ao hotel, de volta, começou a falar de todas as sociedades de espionagem do mundo inteiro. Eu nunca vi tanta sociedade de espionagem na minha vida. Aí eu comecei a ficar em pânico. Eu falei, vou matar ele. Aí ele falou assim para mim, ficou frio, falou assim, não se preocupa, Ana, não se preocupa, pode deixar. Eu falei, mas Glauber, você está falando que não pode falar. Eu posso, disse. Eu acho que ele morreu ali. Para mim, inclusive, teve uma pessoa que botou uma foto dessa passeata no caixão dele, na Polaroid. Tá bom? E aí eu fiquei assim com aquele negócio, né? E acabou tudo aquilo. Ele falou para mim, você ainda tem um fumo? Eu tinha, né? Falei, tem, eu tinha o último baseado. Eu só consegui salvar um para levar para Roma, porque ele fumou todo meu fumo, né? E aí eu falei, tá, então vamos lá no hotel. Meu hotel era meio longe, né? Nós fomos até lá. Ele foi acalmando, porque estava... Aí a gente conversou, ele queimou baseado, tudo, e ele falou para mim, eu vou morrer, você não se preocupe, eu vivi bem, papapá. Eu ficava muito ruim com aquela história, né? Eu sei que eu saí dali, ele conseguiu $500 para mim, para compensar, porque eu paguei uma semana de hotel sem tostão, não tinha dinheiro. E uma semana de hotel e alimentação e tudo, e eu cheguei em Roma quase zerada, né? Quase sem nada. Ele conseguiu $500 da embaixada, ele conseguiu lá com Celso Amorim, na Embrafilme, para dar para a embaixada me dar em Roma. E foi o que deu para eu ficar lá em Roma um pouco. E aí eu fui embora em Roma também, eu fui visitá-lo, e ele foi muito, muito desprezado pelos colegas, sabe? Ao mesmo tempo que ele era respeitadíssimo. Por exemplo, Robert Bresson chegou lá, jantar com Glauber, só com Glauber. Ele foi. E Robert Bresson é neurótico, não pode tirar foto, porque ele acha que nem índio, né, que vai roubar a alma. Não deixava tirar foto dele. Então, Robert Bresson, todos os grandes cineastas, Scorsese esteve lá, fomos visitar a exposição do Rossellini, que a Isabella Rossellini, no quarto do hotel, tinha feito uma exposição, fomos visitar, temos que ir, Rossellini não podemos faltar, fomos. E assim, eu convivi com ele intensamente 10 dias, mas intensamente, conversando muito, falando muito. Chegou em Roma, a mesma coisa, ia para o hotel dele, a gente conversava, almoçava. Eu pedi uma vitela. Ele falou, Ana Maria, você sabe isso que você está comendo que é? Eu sei, Glauber, é o filho desse que você está comendo. Por quê? Porque, assim, é muito engraçado, Glauber. Não pode comer a vitela, pode comer o boi, mas não pode comer o filho. Aí, assim,
a gente ficou muito unido ali, né? Aí quando ele foi embora, quando eu ia embora para Paris, de Roma, ele falou: olha, leva o meu primo. O primo dele não sabia falar nenhum idioma, era tipo um jagunço da Bahia. Era um jagunço, que ficava ali com ele. Então, aí eu levei, eu falei: tudo bem, ele vai no mesmo voo que eu. Fui na agência de viagem, botei a passagem no mesmo voo. E enfim, pegamos o táxi, ele vai, eu vou para o meu lugar e pronto. E assim foi. E a partir daí, eu não vi mais o Glauber, mas eu arrumei, quando eu fazia uma novela aí na Bahia, Rosa Baiana, um ator descobriu um jeito de ligar do hotel para o exterior e cair na conta de alguém da Bahia. Então eu ligava para Portugal para falar com o Glauber. E aí a gente conversava muito. Aí o Risério falou para mim que um dia estava, o Risério, o Baldo, que um dia estava lá com ele e que eu liguei, que ele falou de mim, assim, de uma maneira. Ele falou para o Celso Amorim que eu era que nem uma irmã dele, uma irmã para ele, e falou para o Baldo que eu. Enfim. As coisas do Glauber lá. Tudo bem. Gostava demais de mim, eu gostava demais dele. E nós realmente não precisávamos falar muito. Bastava olhar um para o outro. A gente fez uma coisa genial quando teve o coquetel do Limale com o Jacques Valente, toda, né? Motion Pictures, Gaumont Canadense. Nós sentamos assim na entrada do coquetel, no chão, um do lado do outro. Aí eu comecei a falar para ele assim: mentira, vou matar esse cara, né? Aí eu já atirei ali num deles, ele também. A gente ficou fazendo bang-bang ali, nós dois sozinhos, matando algumas pessoas e tal. Mas era puro bang-bang, não era nada direcionado a nada real, assim, vou matar, não. Era assim, podíamos eliminar algumas pessoas aqui, né? Nós estamos chegando ao final do nosso tempo. E aí, fale alguma coisa. Daí para frente, como é que são as coisas? Daí para frente, eu escrevi um livro. É isso que você quer saber? Não. Daí para frente, depois de Glauber, ficou muito difícil trabalhar como atriz. Foi muito difícil. Eu acabei partindo para a direção. Mas eu escrevi um livro de memórias, que vai até 20 anos, que se chama Quem é Viva Sempre Aparece. E por coisa, né? E eu quero publicar esse livro, estou revisando, quero publicar. Você me deu uma boa ajuda, eu estou procurando seguir. E, enfim, eu acho que esse livro de memórias até 20 anos, mas que vai um pouco para frente, um pouco vai adiante às vezes, é um registro, é também um processo de cura de uma juventude difícil e das grandes pessoas com quem eu convivi e que me ajudaram a ser quem eu sou. Glauber, Antônio Carlos Jobim, também sempre no trabalho, né? Nelson, próprio Gustavo, Zé Celso. Eu tive muita sorte, posso dizer. Então eu quis fazer esse livro, que é também esse processo de cura e de revisão de tudo, entender tudo melhor, porque está tudo na memória, mas quando você escreve, você passa a entender certas coisas que você não entendia. E eu fiquei muito feliz de fazer isso, também para resgatar um pouco a memória do meu pai e a minha própria memória, porque o Brasil esquece com muita facilidade, né? Então, eu quis fazer. Agora vamos ver o que vai acontecer. Depois disso, eu fui dirigir filmes e fui bem algumas vezes, fui mal em outras, e enfrento muita oposição. Sempre enfrentei. Continuo enfrentando. Dessa vez de outra geração, da geração que vem depois. Tá, eu acho que o Brasil tem jeito. Eu acho que o que não tem jeito são os poderes hoje instituídos. Nem esse nosso Congresso, nem esse Poder Executivo, esse governo, nem o STF, o Poder Judiciário e tal. Isso aí eu acho que não tem jeito. Mas o Brasil tem jeito. Você concorda com isso? Eu gosto que você pense assim. Eu já não penso mais assim. Hein? Eu já não penso mais assim. Eu gosto que você pense assim. Mas eu não tenho mais esperança.
infelizmente. Tem o povo brasileiro, tem um aspecto maravilhoso, entende? Mas muita decepção. Esse congresso é uma coisa assim que não dá para... Não dá, né? Não dá. Mas também é o mundo todo. Você vê o Trump, esse filme que o Trump fez aí jogando merda na população que estava nas ruas protestando. A gente chegou num nível baixíssimo, a humanidade está num nível baixíssimo, o poder está num nível super baixo. Nunca se viu isso. O filósofo português, o Agostinho da Silva, ele, no final da vida, ele dizia que a Terra era linda, mas que era um planeta muito mal frequentado. Exatamente isso que eu acho. O planeta é maravilhoso. Mas, né? Tá bom, linda. Tá bom, obrigada. Me Adorei. avisa, já está indo ao ar direto? Eu vou pegar depois para divulgar a Hein? entrevista. Está Eu indo não para o vi. ar direto essa entrevista? Não vi o que você falou. Não, assim, se essa entrevista que a gente está fazendo está indo direto no canal. Não, não, vai daqui a pouco. Daqui Aí uma você semana. me avisa, que eu Ok, vou divulgar, tá? é ótimo. Tá bom, então a gente vai conversando. Tá bom. Um Um beijo. beijo. Até mais. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô.